O meio-dia está quase terminando, mas antes a gente tem uma entrevista. Essa entrevista, inclusive, ia abrir o programa, mas com PF no meio, mudança de planos, mudança de curso. Mas a gente tem essa entrevista que eu vou chamar agora. Ela é uma entrevista com o Wilson Lima, que é o diretor de redação do Antagonista aqui em Brasília. E essa conversa é com o deputado Alfredo Gaspar. A gente comentou durante a semana que a CPI do MST ela teve algumas reviravoltas, por assim dizer, durante a semana. E uma dessas reviravoltas foi uma mudança no colegiado, exatamente. Houve movimentos de lideranças partidárias para que a CPI do MST, que tinha até então, para ser mais exata, até o meio-dia da quarta-feira desta semana, a CPI do MST tinha maioria de parlamentares de oposição, ela virou, agora ela tem maioria de parlamentares governistas. O Wilson Lima conversou com esse deputado, que foi um dos nomes substituídos, e ele vai trazer para a gente o que tem nessa conversa. Wilson, chamando. Olá, Júlia. Olá, espectadores do Meio-Dia em Brasília. Tudo bem? Hoje eu trago aqui para vocês uma entrevista especial com o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Ele que era integrante da CPI do MST e foi alojado, foi retirado do colegiado dentro dessas movimentações feitas pelo Centrão ao longo dessa semana, justamente com o intuito de você minar o poder de fogo da oposição no colegiado. Deputado, muito boa tarde para você, obrigado pela participação e seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Ô Wilson, eu é que agradeço essa oportunidade. Pois é, ontem fui surpreendido com a retirada da minha participação na CPI. Acredito que o governo agora está percebendo o perigo que corre dentro da CPI pelos fatos que estão sendo trazidos à tona. O Planalto, desesperado, tem agido junto aos partidos, às lideranças, para mudar a composição e evitar um desastre iminente, que são as safadezas que ocorrem sob o comando do PT nessas questões de invasão de terra. Ô deputado, só para ficar claro, o senhor estava na cota do União Brasil e o senhor foi retirado pela liderança do partido. O União conversou com o senhor de alguma forma, Bivar, enfim, as lideranças partidárias chegaram a chamar o senhor no canto e falar, olha, desiste da sua função. Como foi essa pressão aí do União para essa retirada? Enfim, houve de fato uma conversa ou foi uma decisão de forma abrupta? Olha, você não está mais, esquece, vai fazer outra coisa. Ontem, por volta de meio-dia, pouco antes de reiniciar a sessão da CPI da tarde, o líder do partido, Elmar Nascimento, chamou a mim e a outro deputado do União Brasil e foi muito claro, ele jogou aberto. Disse que queria entregar os votos do União Brasil na CPI ao governo do atual presidente. E foi dessa forma que nós saímos da composição da CPI. O Elmar, ele falou de forma explícita, olha, estou removendo os senhores porque eu preciso entregar os votos ao Palácio do Planalto. Foi isso? Exatamente assim. Como é que o senhor se sentiu, hein, deputado? Olha, eu entendo que o União Brasil hoje tem uma composição majoritariamente vinculada ao governo. Foi uma decisão da maioria dos deputados. Eu estou na cota da independência e da oposição. Isso faz parte do jogo partidário, mas evidentemente que a minha origem é o Ministério Público e eu queria estar na CPI para continuar a demonstrar os crimes praticados com a conivência e a participação direta de alguns partidos e do próprio governo federal nas invasões de terra. O governo ele não percebeu de imediato que a principal CPI que pode emparedá-lo é justamente a do MST. E esse momento estava chegando de forma muito rápida, com a convocação do Rui Costa, da qual eu fui favorável, com a quebra de sigilo de alguns participantes
vinculados ao governo e ao MST. Quando ele viu o perigo iminente, evidentemente partiu para o tudo ou nada. Eu só acho que agora a CPI tem algum motivo para existir, porque eu estava conversando, inclusive agora há pouco, com o relator Ricardo Salles, ele me falou o seguinte: olha, Wilson, eu não vou pedir a prorrogação da CPI, porque a partir de agora virou um teatro. Então, eu não vou ter mais a capacidade, não vou ter mais a liberdade para aprofundar as investigações. Então, por isso, eu não vou pedir a renovação da CPI, enfim, do prazo de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu acho melhor deixar ela do jeito que está. O senhor concorda com essa teoria do Ricardo Salles? Quer dizer, agora com essas mudanças, ela vai basicamente virar um jogo de cena? Olha, isso foi deixado de forma explícita. A CPI doravante, ela não vai ter nenhum poder para investigar de forma independente os crimes praticados. Acredito que o relator não deveria realmente insistir nesse teatro, não. A partir dessas modificações e com a objetividade dos partidos em agradar o governo pelas composições feitas, a lógica é que se transformou realmente em um teatro. Agora, deputado, qual foi o ponto que o senhor acha que foi mais, que de fato afetou o governo e que incomodou tanto o Palácio do Planalto? Foram os depoimentos de integrantes do Sem Terra durante essa semana, que foram depoimentos fortes, acusando de forma muito séria a cúpula do MST, ou o fato de a CPI ter conseguido a convocação do Rui Costa, que é um ministro ali do coração do Palácio do Planalto? Travou com o deputado, vamos ver se a gente consegue voltar com ele ainda. Acho que deu uma travadinha, mas enquanto a gente não volta com o parlamentar, só para a gente explicar o que aconteceu durante essa semana, caso você não tenha acompanhado. Durante essa semana, o governo federal... Voltou, deputado? Wilson. Tudo bem, deixa eu só complementar aqui o raciocínio para a gente continuar e dar uma fluidez para a conversa. Eu estava explicando aqui para a nossa audiência, enquanto o senhor voltava, que essa semana houve uma mudança ali na configuração da CPI, envolvendo republicanos, União Brasil e MDB, né, que houve essa mudança, né, e houve essa virada de chave. Então, a CPI, que ela tinha um caráter mais oposicionista, ela agora tem um caráter mais governista. Deputado, por favor, vamos recuperar daquela pergunta que eu fiz agora há pouco sobre o ponto nevrálgico. Rui Costa, os depoimentos? Acredito que foi a fusão da convocação do Rui Costa, isso incomodou demais o governo, a quebra do sigilo de alguns integrantes que levará a descortinar crimes e os depoimentos fortes de ex-integrantes do MST demonstrando a prática de crimes graves, inclusive apontando o dedo para deputado representante do MST na CPI. Acho que esses pontos foram o sinal vermelho para o governo se desesperar e pressionar as lideranças a mudar essa composição. Falou o nome do deputado, mas todo mundo sabe, né, que o senhor está se referindo ao Valmir Assunção, né, deputado do PT da Bahia, né, que é um integrante histórico do MST, não é, deputado? Claro, eu disse isso na CPI. Na minha primeira participação na CPI, eu constatei lá que era um absurdo um deputado com a folha corrida como o Valmir está sendo investigador da CPI, que investiga os crimes dos quais muitos ele participou. Agora, o deputado, obviamente que eu não sei se o senhor pode adiantar alguma coisa, mas pelo que os senhores têm levantado, já há alguma prova de vínculo do Movimento Sem Terra com integrantes do Palácio do Planalto, ou ainda não se chegou a esse tipo de informação? Não, o governo
tem uma relação muito próxima com os integrantes do MST. Vou citar 2 exemplos clássicos. O primeiro é o convite ao Stedley para ir à China. A quebra do sigilo de integrantes do MST com vinculação com o governo, isso causa um receio muito grande no Palácio do Planalto. A outra, o Lula acabou de nomear um superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, que ele colocou no currículo dele como experiência profissional invasão de terra. Só aí você mostra a que ponto nós chegamos. Porque aí você teria uma vinculação de caráter direta, né? Não necessariamente uma vinculação de ordem financeira, mas de caráter político. Mas, deputado, nas investigações, se chegou a algum tipo de vinculação de ordem financeira, algum extrato bancário, foi feita alguma... Já se tem algum tipo de informação ou ainda não se chegou nesse tipo de detalhamento? Há muitas informações, mas eu não tive acesso a esses extratos bancários. Tá certo. Deputado, só para a gente encerrar, como é que o senhor classificaria essa manobra do governo federal de esvaziar a CPI do MST? É uma covardia? O governo está com medo? Como é que o senhor classificaria esse tipo de manobra? A confissão de que na relação entre o governo e o MST há a prática de crimes. Essa sujeira colocada debaixo do tapete agora vai voltar à tona em breve. Essa correlação de forças, ela existe nesse momento pelo poder de barganha que o governo tem. Mas essa sujeira ela será espalhada em breve. A outra coisa, para deixar bem claro, CPI é instrumento da minoria. O que foi feito é uma covardia. Mas a roda é gigante. Em breve, os fatos virão à tona. Tá certo. Deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, obrigado pela participação, obrigado pela presença. O senhor quer dar ainda algum último recado antes de encerrarmos? Olha, dentro do Congresso Nacional, há os legítimos líderes do movimento MST acostumados a praticar crime. Esses talvez sejam os maiores responsáveis. A CPI hoje é teatro, mas um dia ela voltará com força para responsabilizar os grandes criminosos. Obrigado, deputado. Boa tarde para o senhor. Júlia, eu entrego para você, ainda nesse assunto, que ainda vai ser um assunto que vai dar muito o que falar nos próximos dias. Obrigada, Wilson. Entrevista de Wilson Lima.